Bem-vindos a mais um episódio do podcast Detalhe Tático. Hoje vamos mergulhar na análise do jogo entre os Leões de Santa Lucrécia e os Besteiros. Olá. Sim, uma análise muito interessante que temos aqui, um jogo que, pelos vistos, teve um bocadinho de tudo. E claro, não podemos começar sem o agradecimento especial ao analista do jogo. Foi ele que nos forneceu todos os elementos essenciais para podermos fazer esta análise mais a fundo. Sem isso, era impossível ter esta riqueza de detalhes. Exatamente. E já agora fica a nota para quem acompanha o futebol daqui da zona. Se quiserem mais informações sobre o Campeonato Val do Cávado, o Instagram do Águias de Algeriz é uma boa fonte. Pelo que sabemos, eles costumam partilhar lá muita coisa sobre as equipas, classificações, enfim. É uma ótima dica, sem dúvida. Mas voltando aqui ao nosso Leões contra Besteiros, o que salta logo à vista nos dados que recebemos é que foram duas partes completamente distintas. Uma reviravolta daquelas que vale a pena esmiuçar. Pois foi. Uma primeira parte onde os visitantes, os besteiros, pareceram dominar, mas depois uma segunda parte com uma resposta muito forte dos leões. Vamos lá então desconstruir isto. Começando pelo início, claro. Primeira parte. Tudo aponta para um domínio inicial dos besteiros, certo? O relatório que temos é bastante claro nisso. Sim, sim. Entraram muito bem. A descrição que temos da saída de bola deles é muito positiva. Muita calma, critério desde os centrais, a construir sem pressas. Notava-se confiança então. Exato. E isso quase deu resultado logo cedo. Há um registro de uma oportunidade mesmo nos primeiros minutos. Uma bola que passou a arrasar o poste dos Leões. Foi um aviso. Um susto para a equipa da casa que parece ter entrado, talvez um pouco adormecida. Possivelmente. Ou talvez surpreendida pela organização dos besteiros. E pouco depois, mais perigo. Uma jogada pela direita, bem construída, que acaba num remate já dentro da área. E aí o guarda-redes dos Leões teve de se aplicar. Fez uma grande defesa. Mas a jogada não acabou aí, pois não. A bola sobrou, segundo a informação. Isso sobrou para um jogador dos besteiros, ali ao segundo poste, que conseguiu marcar. Só que o golo foi anulado, fora de jogo. E aqui entra a polémica. Pois entra, o analista que viu o jogo levanta ali algumas questões. Primeiro, a bola parece vir de um ressalto num jogador dos Leões, o que por si só validaria o lance. E depois, havia a posição de outro defesa dos Leões que podia estar a colocar o marcador em jogo. Uma decisão difícil de facto. Complicado. E os dados até sugerem que o assistente talvez não estivesse na melhor posição. São lances que pesam, mas os besteiros não acusaram o toque, parece. Não de todo. Mantiveram a calma, a organização e o golo acabou mesmo por surgir. Novamente uma jogada bem desenhada desde trás, bola na direita para o avançado, que apareceu isolado e pronto, na cara do guarda-redes não falhou. 1-0. Um golo que fazia justiça ao que se via em campo, portanto. Os besteiros a capitalizar esse domínio e, como refere o analista, a explorar talvez alguma passividade defensiva dos Leões naquele momento. Exato. E nesse período destaca-se um jogador nos besteiros, o Jano, camisola 6. A descrição é curiosa, discreto, mas com muita personalidade, tipo um pêndulo ali no meio-campo, a dar equilíbrio, quase um líder sem braçadeira. Interessante. E nos Leões? A reação demorou a aparecer. Demorou. Até ao golo, a equipa da casa pareceu algo ausente. Muitas bolas longas, bombeadas, sem grande nexo. O primeiro sinal de perigo a sério só vem mais tarde. Uma bola nas costas da defesa, o Ruben, o 27, ganha a linha, cruza atrasado, mas não estava lá ninguém para finalizar. Foi um lampejo. Mas talvez tenha sido o clique. A partir daí, a equipa tentou ter mais bola. Sim, começaram a tentar circular mais, a fazer o que se calhar já deviam ter feito antes. E nesse esforço, uma figura destacou-se pela entrega. O Mene, o capitão. O capitão. Muita raça, muita alma. O relatório fala de um jogador a encher o campo, a puxar pela equipa com uma presença física notável também. Ele não queria deixar a equipa ir abaixo. Percebe-se, um verdadeiro líder em campo. E essa mudança ainda deu para criar mais alguma coisa antes do intervalo? Sim, houve mais duas situações. Um remate de fora, da esquerda, que passou perto, e depois uma boa jogada individual do Bruno Faria, também pela esquerda. O Bruno Faria. Sim, conseguiu passar por um adversário, foi à linha, cruzou com a intenção, quase dava um empate. Foram sinais importantes antes do descanso. Ainda assim, a sensação geral ao intervalo, segundo a análise,
era que os besteiros justificavam a vantagem, não é? Talvez 1-0 fosse até simpático para os leões. Era essa a ideia que ficava, sim. Pela organização e oportunidades, a vantagem era justa e podia ser maior. Chega o intervalo. Momento de reflexão, de mexidas. E para os leões parece que foi mesmo um ponto de viragem. O que é que aconteceu ali? Bem, os dados indicam claramente que o treinador dos Leões interveio. Houve mudanças na equipa, sim, mas parece que o foco foi sobretudo na organização do meio-campo. A análise da primeira parte falava de alguma confusão ali, jogadores a ocupar os mesmos espaços. As mudanças tentaram corrigir isso, E o efeito foi rápido, pelo que percebi. quase imediato. Logo a abrir a segunda parte, há uma jogada do Marco, pela esquerda, recebe, finta 1, finta 2, faltou ali talvez a melhor decisão no fim, mas a atitude era outra. Era um sinal claro. Uma declaração de intenções. Exatamente. E pouco depois, um momento brilhante. Um grande passo a rasgar, a encontrar o Vini. A descrição é muito boa. Ele usa a força, ganha a defesa, roda e remate fortíssimo. Golo. Parecia. Mas não. O guarda-redes dos Basteiros, o Fábio, fez uma defesa, olha, a análise diz, absolutamente fantástica. Usa mesmo a expressão digna de um quadro no Louvre, que mostra a importância daquela defesa. O Fábio a segurar a equipa. A análise até reforça que a baliza dos Basteiros está bem entregue, que ele dá muita segurança. Foi a prova disso. Sem dúvida. Mas apesar da defesa, o jogo tinha virado, não é? Os leões estavam por cima. Claramente. Mais entrega, mais agressividade e, muito importante, mais critério a sair a jogar. Aquilo que faltou na primeira parte. As mudanças ao intervalo estavam a resultar, fossem elas quais fossem. O tal clique. Sim, mas atenção, justiça seja feita, os pesteiros não se desmoronaram logo. A análise refere que eles mantiveram alguma calma, tentaram não perder a organização perante a pressão, mostraram maturidade. Importante notar isso. Mas a pressão dos leões era muita. E continuava a dar frutos. Sim, numa bola parada, um livre lateral, o capitão Mena bater e aparece o Leandro, o 24, em boa posição para desviar. Mais um susto para o Fábio. O golo parecia iminente. A análise sugere isso mesmo, que o empate era merecido pela produção dos Leões naquela fase. O jogo pedia o golo. E ele chegou. Vini outra vez no lance. Sim, ganha uma bola dividida na direita, com a sua força física característica, mas desta vez levanta a cabeça. Vê o Bruno Faria isolado na esquerda. E o Faria? Muita calma. Na cara do guarda-redes não falhou. Golo. Fazia justiça então. E essa dupla Vini-Faria, o relatório dizia que já era promissora? Exato. Recorda que análises anteriores já apontavam para esta ligação forte entre a força do Vini e a finalização calma do Faria. Confirmou-se aqui, no momento decisivo. Validaram essa ideia. E os leões ficaram por aí ou sentiram que podiam ganhar? Não ficaram. A dinâmica era toda deles. Assumiram o controlo e foram para cima. Tiveram logo a seguir uma boa chance, um XG de 0,45, diz a análise. E depois a trave. Pois foi. A oportunidade de ouro. Bruno Faria outra vez a criar, serve o Vini em excelente posição, mas o remate bateu com estrondo na trave. Incrível. E um XG de 0,78 nessa chance. Era quase certo o golo. Estatisticamente, sim. É quase inacreditável como não fizeram o 2-1 ali. O momento era todo deles. O jogo entrava na fase final, perto dos 90 minutos, o empate no ar, apesar da avalanche dos leões na segunda parte. Mas ainda havia história para contar. Havia, sim. E adivinha quem estava na jogada? Bruno Faria, claro. Outra vez ele. Recebe na esquerda, desquerido, e faz um pormenor técnico fantástico. Um toque subtil para tirar o defesa do caminho e sofre falta. Clara, em zona perigosa. Tensão máxima. Bola parada podia decidir tudo. Quem foi bater? O capitão. O Men. Já tinha mostrado qualidade nos livros e foi ele outra vez. Imagina o ambiente nas bancadas, que o relatório diz que estava bom. Com adeptos dos dois lados. Cruzamento para a área. Para o segundo poste, e aparece o Vieira, o avançado que tinha entrado na segunda parte, se calhar precisamente para isto, cabeceamento e golo. Golo 2-1 para os Leões. Que loucura. Reviravolta completa, mesmo a acabar. A descrição fala de explosão de alegria. Um golo que, pela segunda parte dos Leões, pela atitude, a análise considera totalmente merecido.
Foi o prémio pela mentalidade, sem dúvida. Não se conformaram com o empate. Depois, já nos descontos, os besteiros ainda tentaram reagir. Forçaram ali umas faltas laterais para meter a bola na área. Tentar o jogo direto. Sim, mas os dados sugerem que não é bem a praia deles. Gostam mais de jogar pelo chão. Talvez por isso essas bolas bombeadas não criaram grande perigo. O resultado ficou mesmo 2-1. Olhando para o jogo como um todo, que conclusões táticas retiramos desta análise? Bem, do lado dos besteiros, fica a ideia de uma preparação inicial muito competente. A estratégia resultou na primeira parte, mas a análise sugere que houve dificuldade em ler o jogo na segunda parte. Talvez alguns ajustes mais cedo, sobretudo para fechar os corredores onde o Faria e o Vini estavam a fazer estragos, pudessem ter ajudado a controlar melhor a reação dos leões. E nos Leões, as mudanças ao intervalo foram a chave, claramente. Sem dúvida, a análise é muito positiva nesse aspecto. A mudança do Vini para a direita, Faléria para a esquerda, a entrada do Vieira para o meio, tudo parece ter encaixado. O relatório até destaca que o Vini na direita deu não só ataque, mas também ajudou a defender naquele lado. E a mexida no meio-campo, talvez a mais importante. Provavelmente. Quer pelas trocas, quer pelas indicações. A desorganização da primeira parte desapareceu. O analista usa a expressão virar de chave. E foi mesmo isso. A mensagem do treinador deve ter sido forte. Tipo, quem não corre, sai? Algo do género, sim. Teve um efeito psicológico forte. E não podemos esquecer o fator casa. A análise menciona o bom ambiente, o público presente. Isso também ajuda, dá aquele empurrão extra. Claro que sim. No final, acho que foi um belo jogo para quem viu. Os besteiros mostraram muita qualidade na primeira parte e a derrota acaba por ser mais mérito da incrível capacidade de resposta dos leões do que de mérito deles. A segunda parte da equipa da casa foi mesmo muito boa. Fica talvez aqui uma reflexão interessante que a análise nos permite fazer. Será que a reviravolta foi só mérito dos leões e das boas decisões do seu treinador, ou a dificuldade dos besteiros em ajustar a estratégia na segunda parte também pesou muito? Quer dizer, foi mais a força de quem virou o jogo ou alguma incapacidade de quem estava na frente para travar essa força? É uma dinâmica que muitas vezes decide estes jogos equilibrados. É uma excelente questão, sim. Dá que pensar sobre como um jogo pode mudar. E com esta reflexão chegamos ao fim de mais um detalhe tático. Muito obrigado a quem esteve desse lado. Sim, obrigado. E já sabem, sigam-nos no Spotify, nas redes sociais. É com a vossa ajuda que podemos continuar a fazer este projeto crescer e trazer estas análises. Obrigado e contamos convosco na próxima quinta-feira. Vamos lançar um novo episódio, desta vez com a antevisão da jornada 4 da Liga Vale do Cávado. Até lá.